Boa noite, igreja. Você está feliz de estar na casa do Senhor esta noite? Está preparado para aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Amém? Quantos aqui têm sido ministrados nesse tempo, dessa série Digno? Quantos têm recebido algo do Senhor para o seu coração nas últimas semanas? Querido, nós estamos entrando agora na última palavra dessa série Digno. E durante esse mês, nós fomos ministrados, dentro desse tema, sobre alguns dos atributos de Deus. Então, na primeira semana, o pastor Rafael trouxe a palavra e falou sobre um Deus santo. Na segunda semana, nós tivemos a Rafinha aqui ministrando, e ela falou sobre um Deus soberano. E na semana passada, o Felipe, esposo dessa linda moça que está aqui, foi embora e deixou a esposa dele aqui. Você viu como é que pode? Logo ela vai embora também. E o Felipe estava aqui na semana passada, ministrando para nós sobre um Deus fiel. E hoje nós vamos encerrar essa série, é a última palavra dessa série, e nós vamos falar de um Deus justo. Você pode repetir comigo? Deus é justo. E Deus é justo, queridos, em todos os sentidos. Queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 15. Apocalipse 15, a partir do versículo 3. Nós vamos usar esse texto como base para aquilo que nós queremos falar e compartilhar nesta noite. Então, o título dessa palavra é Justo. E a palavra aqui que nós vamos usar é de Apocalipse 15, a partir do versículo 3, que diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, louvar o teu santo nome. Queremos te dar graças, Senhor Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas dentro dessa série de estudo que nós estamos fazendo. E nós cremos, Senhor Deus, no agir do teu Espírito Santo nesta noite, mais uma vez, Senhor. Então nós te convidamos, Espírito Santo, a permanecer conosco e conduzir tudo aquilo que irá acontecer aqui nesta noite, Pai. Nós te damos total liberdade e entregamos a ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, nós temos aqui um grande objetivo nesta noite, que é de compreendermos que nós temos um Deus justo em toda e qualquer circunstância. Pode parecer fácil quando a gente fala isso, compreender que Deus é justo. Mas não é muito fácil, e você sabe por quê? Porque nós temos o nosso senso de justiça. Só que o nosso senso de justiça, ele é falho. O nosso senso de justiça, ele é corrupto. O nosso senso de justiça, ele é enganoso. Então, quando nós procuramos entender que temos e existe um Deus justo em todos os sentidos, muitas das vezes nós entramos num conflito, porque muitas coisas nós não achamos que é justa. Vocês estão entendendo? Quem aqui já não passou por alguma situação que você falou, não, isso não é justo. E isso acontece, queridos, porque a justiça humana, ela é ofuscada pelas ideologias culturais. Se você pegar, por exemplo, um militante da causa abortista, ele defende e declara que é justo uma mulher poder fazer aborto. Essa é a visão que ele tem sobre o tema. Então ele acha justo, porque a mulher que engravidou e não era desejada, ele vai falar, ela é dona do corpo dela, ela que decide o que faz, o que é melhor, o que não é melhor para ela. Então eles defendem isso porque eles acham que isso é justo. Se você pega, por exemplo, o caso de Hitler e seus adeptos, eles achavam que era justo exterminar com todos os judeus. Aliás, era um povo que eles
consideravam um povo insignificante para eles e um povo nocivo. Então, a visão ali de Hitler e dos seus adeptos vamos eliminar e acabar com esse povo. Eles entendiam, queridos, que isso era justo. Dá para você perceber o conceito de justiça humana, como ele é relativo? A justiça dos homens, queridos, às vezes ela favorece o infrator e acaba punindo o inocente. Você consegue se identificar com isso? A justiça humana, muitas vezes, ela vai inocentar um culpado e muitas vezes ela vai culpar um inocente. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei que há 2 semanas atrás eu vi nos noticiários um homem que tinha sido preso e permaneceu preso durante 27 anos nos Estados Unidos. E ele foi preso injustamente. E ele passou 27 anos da vida dele preso. E aí eu fui fazer essa pesquisa no Google para poder trazer essa matéria e compartilhar essa matéria com vocês. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu coloquei lá no Dr. Google e digitei lá, preso injustamente nos Estados Unidos, sabe o que aconteceu? Apareceu uma lista de vários casos. Não era só aquele que eu tinha visto. Tinha muitos casos. Isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. E aí eu peguei um dos casos que me chamou mais atenção. Em 1983, um homem foi condenado injustamente à prisão perpétua. E ele estava cumprindo essa prisão perpétua até o ano de 2022. Ele passou 38 anos da vida dele preso injustamente. Queridos, quem nasceu perto de 1983 aí, pode ter uma ideia de quanto tempo isso faz. De quanto tempo isso, de toda essa caminhada. Quanto que você já fez da sua vida em 38 anos? Quanto que você já viveu dentro da liberdade que Deus te dá nesses 38 anos. E um homem passou 38 anos condenado injustamente. E ele foi liberto por causa de um novo exame que foi realizado e constatou que não era ele o autor do crime. E os exames feitos apontou para um outro homem como sendo criminoso. Esse outro homem ele já havia sido preso por um outro crime. E, inclusive, quando fizeram isso, já descobriram que ele já tinha até falecido. Então, um homem que cometeu um crime não foi preso por aquele crime que ele cometeu. Uma outra pessoa foi presa no lugar dele. O criminoso que deveria pagar por esta pena, pagou por outra pena, morreu. E aquele inocente passou 38 anos da vida dele aprisionado. Isso, queridos, porque a justiça humana, ela é falha. A justiça humana, ela é corrupta. E é muito interessante, queridos, porque a gente que está aqui no Brasil, eu canso de ver pessoas falando que a nossa justiça não funciona. E realmente não funciona. Mas quando eu falo da justiça humana, eu não estou falando apenas da justiça brasileira. Eu estou falando da justiça humana, ou seja, de toda a humanidade. Porque os problemas que nós temos aqui, nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Europa, nós temos em todos os lugares. Esse é um problema da humanidade. Mas a justiça de Deus, ela é eterna e verdadeira, porque Ele é justo. Ele é santo, soberano, fiel, Ele é digno. E Deus, queridos, não é só aquele que pratica a justiça. Ele é a própria justiça. Tem uma diferença muito grande em você praticar a justiça e você ser a própria justiça. Deus é aquele que é a justiça. Deus é aquele que é santo. Deus é aquele que é soberano. Deus é aquele que é justo, fiel. É muito comum, queridos, nós falarmos, isso não é justo. Quem aqui já usou essa frase? Isso não é justo. Eu acho que todos nós já falamos isso em algum momento das nossas vidas. Isso não é justo. Talvez a primeira vez que você tenha falado isso é quando você era pequenininho, aí brincando com algum coleguinha, ou com seu irmãozinho, ou que é o primo que vem em casa e pega o brinquedinho do outro. Logo de pequeno você já começa a falar, isso não é justo, é meu, isso aqui é meu, e ele pegou, não é justo. Então, queridos, a gente usa muito essa frase, e isso não é justo. E é impressionante, porque até mesmo quando se fala da salvação, nós costumamos falar isso também. Porque quando nós vemos uma pessoa que teve uma vida totalmente desregrada, que fez tudo errado na sua vida, e essa pessoa matou, roubou, foi presa,
Só que ela lá encarcerada, alguém foi lá no presídio pregar a palavra de Deus, ele se entregou a Jesus, ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e recebeu a salvação de Jesus. Muitas pessoas, quando olham para isso, falam, isso não é justo, o cara viveu errado a vida inteira, no último dia ele foi salvo, não é justo. Quando nós olhamos na obra da cruz e vemos aquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus, reconhecendo Jesus como um Deus verdadeiro, e nós cremos que ele foi salvo, muitos olham para aquilo e falam, isso não é justo. O conceito da justiça humana, ele é muito diferente da justiça de Deus, porque Deus não pratica a justiça, Deus é a própria justiça. Nós estamos encerrando a nossa série, falando com o nome digno, e durante todo o tempo vocês viram essa imagem aqui, a imagem desse trono. Esse é o trono do Senhor. Esse é um trono de santidade. E eu queria que você olhasse para esse trono e imaginasse que ele está em cima de algo, ele tem um alicerce. Salmos 89:14 diz, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O trono do Senhor, ele está sobre um alicerce de retidão, um alicerce de justiça. O amor dele, a fidelidade dele vai à frente. Desse trono, ele libera. Desse trono, ele governa. Desse trono, ele tem o domínio de todas as coisas. Embora muitas das vezes, quando a situação está tão complicada, a gente olha e fala, será que Deus perdeu o controle? Será que Deus perdeu o governo? E eu quero te dizer, querido, jamais o Senhor vai perder o governo. Ele está no seu trono de justiça. Ele está governando o tempo todo. E da mesma forma que a palavra de Deus nos mostra a base do trono de justiça de Deus, a palavra de Deus fala para nós também em relação a nós. E lá em Isaías 64:6 diz que nós somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça, eles são como um trapo imundo. É por isso que nós precisamos entender, queridos, que é diferente a justiça de Deus e a justiça do ser humano. Para a palavra de Deus, a nossa justiça, ela não passa de trapo de imundície. Porque nós somos impuros. Eu queria usar nesta noite um livro para a gente passear um pouquinho por ele. E o autor desse livro é muito interessante, queridos. Porque ele relata, durante o livro, a experiência dele e tudo aquilo que ele estava tentando achar sentido para a vida, e ele não encontrava. Ele usa, durante os 12 capítulos que tem nesse livro, ele usa duas expressões muito marcantes. A primeira expressão que ele usa é quando ele fala debaixo do sol. Então ele faz algumas situações e coloca algumas situações e fala que aquela situação foi feita debaixo do sol. E essa expressão, debaixo do sol, nos mostra, queridos, uma perspectiva humana. Um olhar humano sobre as coisas. Não estamos espiritualizando nada, nós estamos vendo apenas aquilo que é natural. E todas as vezes que a gente faz as coisas querendo entender algo dessa perspectiva humana, muitas coisas a gente não compreende e a gente vai falar, isso não faz sentido. Por quê? Porque o sentido das nossas vidas, queridos, é entendermos o propósito que Deus tem para nós. Enquanto nós não entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas e tentarmos buscar o sentido para aquilo que nós mesmos fazemos, a gente não vai ver sentido nas coisas. Foi isso que aconteceu com o autor de Eclesiastes. E a segunda expressão que ele usa é justamente essa. Nada faz sentido. Ele usa a expressão debaixo do sol, se referindo ao olhar natural das coisas, e ele não acha sentido em nada. Tudo que ele faz, ele fala, isso não faz sentido. É a mesma coisa que a gente falar, isso não é justo.
ou isso é injusto. E eu queria pegar algumas coisas e fazer essa analogia aqui, da perspectiva humana em relação à justiça. E eu queria pegar como base justamente o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não leu o livro de Eclesiastes, eu te encorajo a você ler. Mas você vai fazer o seguinte, você vai ler os 12 capítulos desse livro. Esse é um livro que você não pode ler ele fracionado. Porque se você ler um pedaço desse livro, ou alguns capítulos desse livro, você vai acabar convencido do que aquilo que o autor está dizendo é uma realidade. E você vai acabar falando, é verdade, não faz sentido mesmo, não é justo, não é isso. Você vai passar a ter um coração duro igual o coração daquele que estava escrevendo o livro de Eclesiastes. E eu te falo que você precisa ir até o final, porque no final desse livro, ele faz uma conclusão. E essa é a conclusão que todos nós precisamos fazer quando nós analisamos as coisas das nossas vidas. Porque quando a gente olha com um olhar natural, quando a gente olha pensando somente nesse plano, nesta vida aqui, e tira os nossos olhos da eternidade, querido, muitas e muitas coisas nós não vamos encontrar sentido. Nós precisamos entender que o sentido da vida está em quem nos deu a vida. O sentido da vida está em quem nos deu a vida. Lá em Eclesiastes 2, 22 e 23, eu vou falar sobre a perspectiva humana da justiça, e eu queria pegar 3 pontos aqui, tirando de Eclesiastes. E o primeiro ponto, da perspectiva humana de justiça, é com relação ao trabalho. E lá em Eclesiastes 2, 22 e 23, ele vai dizer: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Isso não é justo. Isso não faz sentido. Ele começa relatando aqui a situação de um trabalho. Aí eu queria fazer um paralelo com as nossas vidas. As injustiças que nós normalmente identificamos dentro do nosso trabalho. Eu acho que o maior lugar para a gente identificar injustiça é no nosso ambiente de trabalho. Quantos conseguem entender aonde eu estou querendo chegar? Alguém aqui já passou por uma situação assim? Nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu ganho X. O fulano, que não faz nada, ganha Y. Isso não é justo. Eu trabalho muito mais, eu me esforço muito mais. E o outro é que ganha mais. E no capítulo 2, todo o capítulo 2, o contexto desse capítulo, ele vai falar dos prazeres, né, que não tem sentido, e do trabalho árduo, que é inútil. E aí um segundo ponto, querido, da perspectiva humana de justiça, é com relação à opressão. E aqui nós precisamos entender algumas coisas. Talvez, querido, você não consiga lembrar de nenhuma situação que você se sentiu oprimido por alguém, ou por alguma situação. Mas nós sabemos que muitos de nós passamos por estágios das nossas vidas de pura opressão. Ainda mais nos dias de hoje. Os dias de hoje, querido, as doenças da alma, emocionais, elas têm causado tantas coisas no ser humano. Quantas pessoas não estão num estádio avançado de uma depressão, querendo dar cabo da sua própria vida, porque alguma coisa oprimiu, alguma situação oprimiu ela durante algum tempo, alguma situação aconteceu, ela não soube como lidar com aquilo. Quem conhece alguém que está sofrendo, que está passando por situação assim? Só que eu queria que a gente pudesse analisar, queridos, a questão da opressão de uma forma mais ampla também, né? Por quê? Existem algumas situações que a gente, às vezes, nem percebe que está sendo oprimido por alguém. Eu falei de manhã aqui, eu fiquei até com medo de falar, não sei se isso pode trazer algum problema, mas como eu já falei de manhã, eu vou falar agora à noite também. Eu já falei de manhã,
Tem uma instituição, queridos, que eu entendo que muitos são oprimidos por essa instituição, que são os bancos. É muito interessante. Quando você tem um dinheirinho sobrando na sua conta, o gerente liga para você e fala, você precisa fazer um investimento. Por que você não pega esse dinheiro, põe numa poupança, numa aplicação? Aí vamos dizer que você vai fazer, fala, não, eu não gosto de mexer com isso, tal, eu vou no básico. Então, o básico é a poupança, não deixa o seu dinheiro parado na conta, não. Põe ele na poupança, porque ele vai te render, né, uns juros. Aí você aplica o seu dinheiro ali na poupança. Depois de 30 dias, ela rende 0,0 alguma coisa lá. Você nem consegue ver o que rendeu. E aí é interessante, porque o banco sabe quando você tem dinheiro e quando você precisa de dinheiro. Aí você está precisando de dinheiro, você recebe uma ligação do banco, ele fala, olha, o senhor tem um crédito aqui liberado. O senhor não quer aproveitar? É só o senhor dizer que sim, a gente já transfere para a sua conta. Oh, legal, quanto que eu tenho aprovado? Aí o senhor tem 10 mil reais aprovado. Ele sabe que você está precisando disso, né? Aí você fala, e quanto que é de juros? Ah, está baratinho, é 9, alguma coisa. Querido, se isso não for opressão do banco conosco, eu não sei o que é. Eu prefiro chamar de opressão para não falar outra coisa. Então, o que acontece? Aquele mesmo valor, quando você tira de um lugar para um outro, ele tem uma rentabilidade. Quando é desse lugar para cá, ele tem um valor de juros maior. E aí, queridos, quem já passou por isso, eu passei há muitos anos atrás por uma situação assim. Eu devia tanto para um banco que eu não conseguia ver como pagar essa dívida. E eu me sentia realmente oprimido, porque o banco vai tentando resgatar isso, receber de você de alguma forma, e ele vai entrar em contato, ele vai cobrar, ele vai fazer, aí ele vai te dar, às vezes, algumas opções. Aí a opção é assim, você está devendo 10 hoje e não consegue pagar o 10, daqui a pouco você está devendo 20, tendo que pagar tanto por mês. Sempre você continua devendo. Então, é uma forma também que nós, muitas vezes, estamos sendo oprimidos. Lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, 4:1. De novo olhei, vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Isso, queridos, é uma realidade até os dias de hoje, mas isso não é a falta de justiça de Deus, e sim o resultado de um mundo caído no pecado. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, não é a falta de justiça de Deus, mas sim o resultado de um mundo caído no pecado, da decisão do homem que optou por viver desta forma. Essa semana nós vimos, por exemplo, mais um caso que nos choca, o caso do racismo. Por que nós vamos falar desse caso de racismo dentro desse ponto? Porque, queridos, todo preconceito, todo racismo, tudo aquilo que a gente julga, nós estamos nos colocando numa posição diferente da outra pessoa. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos iguais. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o nosso tom de pele, então a nossa estatura, então o nosso peso, isso não deve ser nenhum diferencial para nós acharmos que nós somos melhores do que os outros. Mas isso acontece por quê? Porque o ser humano, ele busca isso. Eu preciso ver em que, Marcílio, eu sou melhor do que você. É uma necessidade humana. Você precisa ser melhor do que alguém. Você precisa ir além. Você precisa ser isso. E hoje, nos dias de hoje, queridos, a gente vive algumas coisas que chocam. Eu, sinceramente, eu não sei aonde nós vamos parar em relação ao trabalho, esse povo jovem, porque a gente tem recebido uma oferta de ganhos, sabe, muito rápido, sem precisar trabalhar, sem fazer nada. Eu nunca vi isso na história da minha vida. Na minha época não tinha, não sei se isso tem realmente, eu não conheço. Porque eu sempre conheci que a gente tinha que trabalhar para ganhar alguma coisa.
Mas hoje em dia diz que você pode ficar no sofá assistindo internet e ganhando dinheiro. Eu não consigo contemplar isso ainda não. Mas enfim, se tem alguém que vive assim, né? Então, queridos, falando aqui sobre a questão do racismo, Deus criou todos igual perante a Ele. Todos foram criados à sua imagem e semelhança. Só que o homem busca a superioridade em relação a um ao outro. E o que nós, como cristãos, o que nós devemos fazer? Qual que é o nosso papel diante dessa situação? Nós, queridos, o nosso papel como cristão é de manifestar o reino de Deus e promover a justiça social sempre que possível. O nosso primeiro papel é manifestar o reino de Deus e promover a justiça social sempre que possível. Por que a gente usou isso sempre que possível? Porque em algum momento você não vai conseguir. Em algum momento você também vai falhar. Em algum momento você também vai ser injusto. Por quê? Isso é a nossa natureza. Por mais que nós busquemos ser justo naquilo que nós fazemos, em algum momento nós vamos falhar com alguém. Em algum momento nós vamos passar por uma situação dessa que nós estamos refletindo aqui. Em Romanos 14, 17, a palavra diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E o terceiro ponto, queridos, que eu quero destacar a respeito da perspectiva humana da justiça, é com relação à própria vida. E é isso que o autor de Eclesiastes faz. Ele vai falar sobre várias situações, mas ele está querendo achar um sentido para a vida, olhando na perspectiva humana das coisas. Lá em Eclesiastes 3,19, ele vai dizer assim: o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Olha só como vai piorando a situação, né, de como ele vai fazer. Ele vai analisando, eu fico imaginando, né, ele começa a analisar, ele acha um probleminha aqui, ele acha outro ali, e vai piorando. Aqui agora, ele já está falando que não tem diferença nenhuma entre o ser humano e o animal, é tudo a mesma coisa. Como diria, né, está com o coração peludo. Ele já acha que é tudo farinha do mesmo saco. E ele fala: nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Então o grau de indignação dele vai se elevando. A cada tempo vai se elevando. Quanto mais ele procura ver sentido na vida, debaixo do sol, ele vai se indignando cada vez mais. Ele fala: nada faz sentido. Nada do que nós estamos vendo é justo. E o mesmo pensamento se dá quando nós falamos em relação a fazer o bem ou não. Tudo vai dar na mesma? O mundo é injusto? Por que eu vou me preocupar em fazer aquilo que é certo, se afinal de contas todo mundo faz o que é errado? Quantos já não puderam pensar nesse sentido? A própria natureza humana nos leva para isso. Sabe aquela questão da Maria vai com as outras? Está todo mundo fazendo, a gente acha que pode fazer também. Mas o que eu falei ali atrás, agora há pouco? Qual que é o nosso papel como cristão? Manifestar o reino de Deus e proclamar a justiça. Então nós precisamos entender que em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos manifestar o reino de Deus. E lá no capítulo 9, versículo 2, ele continua com essa indignação e ele fala: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro. O que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme em fazê-los. Está piorando cada vez mais o sentido da vida
para este homem. Ele não consegue encontrar. Nós precisamos olhar as coisas com a perspectiva da eternidade. Porque se nós olharmos para as situações e para as coisas com a perspectiva, queridos, deste mundo, nós vamos pensar exatamente igual ao autor de Eclesiastes. Nós não podemos e não devemos querer contemplar em todo o tempo os atributos de Deus em meio a este mundo perdido. Esse é o grande problema. Nós queremos em todo o tempo ver a manifestação da glória de Deus aonde? Dentro deste mundo perdido. Se Deus for manifestar nesse exato momento, queridos, todo o seu poder e colocar e atribuir a nós tudo aquilo que nós merecíamos, o que seria de nós? Será que estaríamos aqui hoje? Será que poderíamos continuar adorando a Ele? Agora eu preciso te falar uma coisa, queridos, que precisa ficar marcada no seu coração. Nada do que nós possamos estar passando em nossas vidas vai invalidar os atributos de Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu estou passando por uma situação assim, eu estou passando e estou sofrendo uma injustiça assim, eu estou passando por uma situação que eu estou sendo oprimido, eu estou passando por uma situação que as pessoas estão sendo injustas comigo, eu fui injustiçado disso, eu estou sofrendo com isso. Você pode realmente estar passando por isso. Muitos podem estar passando por isso. Mas nada do que você esteja passando na sua vida vai invalidar os atributos de Deus. Porque Ele é digno. E nada do que está acontecendo vai mudar isso. E como eu falei, queridos, no início, nós não podemos ler o livro de Eclesiastes por partes e não chegar até o final. Porque se a gente parasse aqui, eu estou percebendo aqui, deixa eu até pôr o óculos para ver se é impressão minha ou não. Não é impressão não. Eu estou percebendo que o pessoal já está até meio bravo, né? Porque a gente está lendo isso. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos concluir aqui o livro de Eclesiastes, finalizar essa primeira parte, que é a introdução, e depois a gente vai para a segunda parte. Tudo bem? Vamos lá, encerrar aqui o livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes 12, 13, ele fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Queridos, o autor do livro de Eclesiastes, queridos, é um sábio. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é alguém que podia realmente testar e buscar satisfação em várias coisas. Porque ele era muito rico, ele era poderoso, ele era sábio, e aí dentro disso é que ele vai buscar o sentido das coisas. A palavra vai dizer que ele não se negou a nada. Tudo que ele olhava e falava e desejava, isso poderia ser bom, isso poderia trazer prazer para ele, ele fez. E em tudo que ele fez, ele declarou, isso não faz sentido. Nada fazia sentido para ele. Por quê? Perspectiva humana. Mas quando ele termina o seu livro, ele fala: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Queridos, temer a Deus não é ter medo do que pode acontecer conosco. Temer a Deus é declarar que Ele é um Deus soberano e continua governando no seu trono de justiça. Temer a Deus é saber que Deus é santo na sua essência, e nada do que pode acontecer vai mudar isso. Temer a Deus é saber que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é soberano. Isso é temer a Deus. E o autor de Eclesiastes, ele termina fazendo essa conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos, nós estamos reconhecendo tudo isso que nós falamos, todos esses atributos de Deus, nós reconhecemos isso quando nós estamos guardando o mandamento, quando nós estamos fazendo a nossa parte daquilo que é destinado a nós. Nós falamos aqui sobre a fidelidade de Deus e nós demos exemplos aqui. Nós cansamos de quebrar essa aliança que nós temos com Deus, porque nós somos falhos. Mas a aliança que Deus tem com o seu povo, Ele não quebra. Ele continua sendo fiel. Aleluia. Então, quando nós guardamos os mandamentos, nós estamos reconhecendo isso.
Estamos buscando ser fiel à sua palavra e reconhecendo que ele é justo em todos os sentidos. E no 14 ele vai dizer: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, queridos, um dia nós seremos julgados. Um dia o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E todos serão julgados conforme os seus atos. Deuteronômio 32:4 diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. O Senhor é justo e reto. Então, queridos, até aqui nós falamos sobre a perspectiva humana da justiça. E agora o que eu quero compartilhar com vocês é o olhar de Deus e como Deus coloca e manifesta a sua justiça. Nós fomos ministrados nessa série sobre o Deus santo e que sem santidade ninguém verá a Deus. E quando nós declaramos que Deus é santo, o pastor Rafael ministrou, abriu essa série declarando isso. Deus é santo. E tem um convite da parte de Deus para cada um de nós, pois a palavra de Deus fala: sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, quando nós olhamos para um Deus e reconhecemos que Ele realmente é um Deus santo, nós buscamos fazer a nossa parte, que é viver uma vida em santidade. Fomos ministrados depois sobre o Deus soberano. Rafinha trouxe essa palavra. E que em sua soberania nós encontramos a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. A vontade permissiva, queridos, é aquilo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você quiser decidir por fazer algo, Ele deixa você fazer. E isso declara a vontade dEle? Não. Muitas vezes declara apenas a permissão, porque Ele deixou que a gente escolhesse. E estamos hoje terminando essa série falando sobre o Deus justo em todos os sentidos. E eu queria agora que a gente pudesse retornar ao nosso texto base de Apocalipse, para a gente fechar isso daqui que nós estamos falando. Vamos voltar lá em Apocalipse 15, versículo 3. Vou ler novamente. Diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Queridos, na visão de João, quem é que estava aqui cantando o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro? A igreja do Senhor. Nós sabemos que Apocalipse está falando do fim dos tempos. E João aqui, ele está tendo uma experiência de ver aquilo que vai acontecer na volta de Jesus. E ele está dizendo que ele via a igreja cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que seria o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? O cântico de Moisés, queridos, vai falar sobre a libertação do povo da escravidão do Egito. E o cântico do Cordeiro, na verdade, é o mesmo cântico. A referência que fala sobre isso é sobre a libertação do ser humano do pecado. O povo de Deus estava aprisionado no deserto e Deus libertou esse povo. Você lembra? Quando abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus atravessou, e quando os inimigos estavam atravessando o mar se fechou. Eles chegaram do outro lado. Então Deus libertou o seu povo daquela opressão dos inimigos. Deus libertou o povo. Só que a palavra vai dizer que nós estamos mortos nos nossos pecados. Nós continuamos aprisionados de alguma forma. Porque nós carregamos a marca do pecado. Nós carregamos o pecado dentro de nós. Então nós continuamos com
escravos disso. Continuamos escravos do pecado. Mas Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Versículo 4 fala: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Na visão de João, estava se tornando manifestos os atos de justiça de Deus. E nós sabemos que um dia todos nós seremos julgados. A gente sabe que Apocalipse está falando dos final dos tempos. E isso nos aponta para a volta de Jesus. E eu creio que está próximo. Quando Jesus voltar, todos nós seremos julgados. Sabe, queridos, quando nós olhamos a perspectiva humana, Deus é injusto mesmo. Se a gente olhar com a perspectiva humana, nós vamos chegar à conclusão de que Deus é injusto. Porque se Ele fosse justo, Ele já teria acabado com a humanidade. Mas Ele não acabou. Você se considera uma pessoa justa, boa, sem pecado? Ou você reconhece que necessita da misericórdia e da graça de Deus todos os dias? Queridos, entendam o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos, é muito interessante quando a gente quer contemplar algo, mas a gente não vai até o final, né? A gente fica só ali no meio e quer entender. Isso acontece muitas vezes com filme, né? Eu não sou muito bom para falar de filme, não, mas talvez é por isso que eu não consigo chegar até o final do filme. Eu desisto antes. Mas assim, muitos filmes, no seu desenrolar, naquilo que está acontecendo, você só vai entender lá no final. Quando chega no finalzinho, você, foi por isso que aconteceu isso lá atrás, lá atrás, lá atrás. Você vai entender lá no final. Vai ter um desfecho. Quando nós olhamos pelos nossos olhos o ser humano diante do seu pecado e da natureza pecaminosa, a gente merecia viver longe de Deus, mas Deus derramou a sua graça. A Bíblia fala que a misericórdia dele se renova a cada manhã. O fato de nós estarmos aqui nesta noite, adorando a Ele, cultuando a Ele, é porque a misericórdia dele se renovou nas nossas vidas hoje pela manhã. E ela vai se renovar amanhã novamente. As misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas todos os dias. E a palavra vai dizer que é por isso que nós ainda não fomos consumidos. Por causa das suas misericórdias. Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Queridos, lá em Romanos 2, a palavra nos fala sobre o justo juízo de Deus. Em Romanos 2, aqui a gente vê um embate, porque os judeus, eles estão defendendo a posição de que eles seriam justos. E Paulo está debatendo contra isso. Paulo fala, não há justo nenhum. E os judeus estavam se defendendo como sendo justos por causa da lei, por ser obediente à lei. E o que Paulo está dizendo, que não há nenhum justo, nem judeus, nem gentil. Não há nenhum justo sequer. E é esse o embate do capítulo 2 de Romanos. E para a gente entrar para uma parte final aqui, queridos, eu queria ir com vocês agora para Romanos 3. Queria aproveitar até e chamar os músicos para, se puderem já subir aqui. Nós vamos entrar numa parte final. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, queridos. Vamos lá, Romanos 3, nós vamos ler a partir do versículo 19. E aqui nós vamos refletir como Deus coloca e manifesta a sua justiça. Romanos 3, 19, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela,
para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Aonde a lei pode nos levar? Para a presença de Deus em relação ao juízo que vai ser manifesto. Porque a lei é aquela que nos convence. A lei é aquela que nos mostra, na verdade. Quando a gente comete alguma infração, a gente só sabe que cometeu a infração se tiver alguma lei dizendo qual era o nosso limite. Como é que eu sei que eu cometi uma infração andando com o meu automóvel numa pista, se não tem um limite de velocidade? Mas normalmente nas pistas tem. É 100 por hora, é 110. Quando você ultrapassa esse limite, você infringe a lei. Então, o que te mostra que você errou é a lei. Então, a lei aqui, ela serve para nos mostrar o nosso erro, e não para nos justificar. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Você crê em Deus, queridos? A justiça de Deus, ela é mediante a fé em Cristo, para todos nós que cremos. E aí ele continua, para que a gente tenha ciência e a gente saiba que todos realmente pecaram, não só os gentios, não só os judeus, enfim, todos. E no 23 ele vai falar isso, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E no 24 ele fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, mas também nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E no 25 ele fala, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Queridos, como é que Deus manifesta e demonstra a sua justiça? Vou ler de novo 25. Deus falando o que Ele fez, falando de Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Queridos, Deus demonstra a sua justiça, entregando a si mesmo, subindo numa cruz, morrendo pelos meus pecados e pelos seus pecados. Se nós olharmos isso com nossos olhos naturais, nós vamos falar, isso não é justo. Quando nós olhamos para a obra da cruz e não conseguimos contemplar, querido, que aquilo que Jesus fez foi para nos salvar. Quem não crê, quem não tem uma fé salvadora, quem não tem a fé em Cristo Jesus, ele olha para a cruz e fala, isso não é justo. Ele pagar pelos nossos pecados. Eu não tenho no meu esboço, mas eu gostaria que a projeção pudesse colocar para mim Isaías 53. Dá para colocar? Não sei se eu vou conseguir ler ali, acho que não. Deixa eu abrir aqui, mas eu queria ler Isaías 53. Queridos,
Queridos, não está no meu esboço. Essa palavra eu não falei de manhã. Isaías 53, a partir do versículo 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si se levantou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Oh Jesus, por Deus atingido e afligido. Quando nós olhamos para a obra da cruz, nós vemos que Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas quando nós olhamos aquele ato, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas a palavra vai continuar dizendo e vai falar: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Queridos, contemple a obra da cruz, olhando que aquilo que Jesus passou era o que nós necessitávamos, era aquilo que nós merecíamos. Mas Ele resolveu passar no nosso lugar. Ele resolveu se entregar naquela cruz por mim e por você. Somente um Deus justo em qualquer circunstância, Ele vai determinar uma sentença que era para mim e para você. Essa sentença sobre o seu próprio Filho unigênito. Humanamente, queridos, nós temos dificuldade de entender. É por isso que nós precisamos de uma palavra bem pequenininha, de 2 letras: fé. Nós precisamos de fé para compreender que tudo isso que Deus fez foi por amor a cada um de nós. Eu vou continuar lendo Isaías 53 porque o Espírito tem me pedido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Obrigado, Jesus. Somente esse Deus. Aleluia. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Queridos, eu queria, para a gente encerrar essa série, de manhã nós não tivemos tempo para encerrar desta forma, mas nós cremos na condução do Espírito Santo. É Ele que é dono do nosso tempo, é Ele que nos conduz. Mas eu queria que a gente pudesse refletir, para finalizar essa série, refletir novamente nesses atributos de Deus que nós compartilhamos ao longo desse mês. Quando falamos sobre um Deus santo, eu queria te perguntar: você tem buscado viver uma vida em santidade? Quando nós falamos de um Deus soberano, você tem vivido mais a vontade permissiva de Deus ou a sua vontade soberana? Onde nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus e não a nossa vontade. Falando sobre um Deus fiel, você tem sido fiel à sua palavra, como Ele nos orienta lá em Josué, para que a gente medite na sua palavra de dia e de noite, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, com a promessa que só assim nós teríamos sucesso em tudo aquilo que fizéssemos. Será que nós temos sido fiel à palavra de Deus?
E hoje, queridos, falando sobre um Deus justo, você tem entregue o controle da sua vida ao Senhor, entendendo que Ele é justo em todos os sentidos? Como está a nossa posição diante de um Deus que é soberano, que é poderoso, que é justo, que é fiel, que é digno? Como está a nossa posição diante dele? Eu quero te convidar para você se colocar em pé, queridos. Talvez nós estejamos passando por algumas situações, onde quando a gente olha para essas situações com os nossos olhos naturais, nós vamos falar como o autor de Eclesiastes, nós vamos falar que não faz sentido, nós vamos falar que isso não é justo. Quando nós paramos para analisar os percalços da nossa vida, nós vamos encontrar várias situações. Queridos, deixa eu te lembrar de algo. Normalmente nós achamos que somos injustiçados por um motivo. Sempre nós nos colocamos no lugar da vítima. E nós nos esquecemos que nós somos os infratores. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele nos dá a vida novamente em Cristo Jesus. E Ele manifesta a sua justiça, que é o que está no versículo 25 de Romanos 3. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O nosso Deus demonstra a sua justiça, morrendo no nosso lugar. Você pode adorar esse Deus, você pode glorificar o nome dEle. Ele é santo, Ele é digno. Vamos adorar ao Senhor. Seu trono está, eleva o meu olhar ao Cristo que triunfou. Ele é meu Salvador. Declare: cantarei louvores ao meu Rei, pois Ele já venceu pelo seu sangue. Toda a terra está cheia da tua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo. Declare mais uma vez. Toda a terra está cheia da tua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo, santo. Cantaremos, cantarei louvores ao meu Rei, pois Ele já venceu pelo seu sangue. Em seu trono está, eleva o meu olhar a Cristo que triunfou. Ele é meu Salvador. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por derramar o seu sangue por cada um de nós. Queridos, eu não posso terminar esse culto sem falar algo para você.
Lembre-se disso. Nada do que você esteja passando pode invalidar os atributos de Deus, porque Ele é digno. Eu queria nessa noite fazer um convite. Eu te convido, queridos, a você fechar os seus olhos neste momento. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com algumas pessoas em específico aqui. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez ou se você já tem vindo há algum tempo. Se você está aqui hoje pela primeira vez ou você já tem vindo há algum tempo e ainda não fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que você é injusto, reconhecendo os seus pecados, mas também reconhecendo que Ele derramou o seu sangue puro para nos justificar e nos salvar. Se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não fez essa oração de entrega, eu queria te convidar para você levantar a sua mão, para que nós pudéssemos fazer junto a sua oração. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração? Se tiver, levante a sua mão bem alto. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Queridos, lá em cima está difícil para eu ver. Tem alguém lá em cima? Eu não estou conseguindo ver lá em cima porque está embaçado, mas eu acho que lá em cima não tem ninguém, né? Você que levantou a mão, querido, vem aqui na frente. Vem aqui para a gente fazer essa oração junto. Quero fazer essa oração com você. Se você estiver acompanhando essa pessoa, pode vir com ela. Se tiver mais alguém, queridos, vem aqui na frente. Hoje é uma noite, queridos, de nós sermos justificados na presença de Deus. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de transformação. Pode vir, queridos. Pode vir. Deus abençoe, querido. Queridos, tem mais alguém? Lá em cima não tem ninguém? Tem? Tem alguém aí em cima? Tem algum líder aí? Não? Amém, lá em cima não tem ninguém. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Tem mais alguém, queridos? Nós vamos fazer a oração juntos. Amém? Queria que vocês que estão recebendo Jesus na sua vida, que você colocasse as suas mãos abertas assim, como se você estivesse recebendo algo da parte do Senhor agora. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. É uma oração simples, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que em mim não há nenhum ato de justiça. Mas eu também reconheço, Jesus, que o Senhor derramou o seu sangue para me justificar. O Senhor derramou o seu sangue para me salvar. E nesta noite eu entrego o controle da minha vida em suas mãos, declarando que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Seu promessa, elevo meu olhar.
está cheia da glória de Deus, porque Ele é digno. Você pode aplaudir a esse Deus que é digno. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra. Obrigado, Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor. Te damos graças por tudo que nós vivemos durante esta série. Te damos graças pela manifestação do teu Espírito em nosso meio. Te agradecemos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer na vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra. Nós queremos declarar, Jesus, toda a honra e toda a glória ao seu nome. Queridos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, queridos. Vá na paz do Senhor e dê um abraço no irmão do seu lado. Cantarei louvores ao meu Rei, pois Ele já venceu pelo seu sangue. Em seu trono está, elevo meu olhar a Cristo que triunfou. Ele é o meu Salvador. Toda a terra está cheia da tua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória e poder. Todos juntos cantaremos santo, santo.